Continuação da leitura Horizonte Vermelho, de Elizabeth Pereira, pelo Espírito Sophie. Capítulo 8. Os dias correram céleres. O mês de dezembro se iniciou, trazendo um frio cortante. Embora a neve não cobrisse toda a paisagem com seu branco impecável, notavam-se aqui e ali pequenos amontoados de gelo. Num domingo de manhã, Maggie abriu a porta, sentindo o vento que soprava frenético e gelado. Trêmula, deu uma olhada pelo pátio do lado da trilha, na tentativa de avaliar se poderia ou não ir assistir à missa. Seus olhos se encheram de pavor. Os montículos de gelo espalhados pela área continham pegadas de botas que, pelo tamanho, eram masculinas. Parecia que o dono as deixara de propósito, já que não haveria necessidade de pisar porções dispostas tão irregularmente. A mulher chamou pela sobrinha, que, preocupada, deu a volta pela casa e teve surpresa aterradora. Na soleira da porta, do lado do rio, uma ovelha fora trucidada cruelmente, sem que faltasse nenhum pedaço de seu corpo. Portanto, não era a ação de predadores naturais. Alguém sacrificara o pobre animal na tentativa de atemorizá-las ou, quem sabe, enviar-lhes um recado tétrico. As duas entreolharam-se. Tio Jacob! Eu aposto que sim. Precisamos estar preparadas para enfrentar esse miserável. Tia, estou com medo. Acalme-se, Eugene. Para vencermos um inimigo perverso, precisamos superá-lo em perversidade. O líquido está pronto. Vamos aguardar o desgraçado. Lucy Mary descia a encosta. Eugene, não me esperou na trilha. Não vai à missa? Não, Lucy. Não podemos deixar minha mãe hoje. Veja com seus próprios olhos. Penso que meu tio esteve rondando a casa. Ele deve estar por perto. Vá, não é seguro que fique aqui. Reze por nós. Vocês também não devem ficar. Convém saírem daqui imediatamente. Pediremos ao cocheiro que nos ajude a transportar sua mãe. Não podemos passar a vida inteira fugindo desse homem. Precisamos acabar logo com isso. Vá e reze por nós. Como vou deixá-las nesta situação de perigo? A bela entidade de barbas prateadas achegou-se a Lucy Mary. Não se justifica sua presença, Lucy. Apenas correrá perigo junto a elas. Será mais útil se partir em busca de ajuda. Como se ouvisse a voz do ancião, ela decidiu com firmeza. Está bem, parto agora, mas não para ir à missa. Vou avisar Patrick do que está havendo. Não! Eugene gritou desesperada. Não pode expor Patrick ao perigo iminente. Sabe do que meu tio é capaz. Lembra-se do que fez ao Peter? Não seja tola. Patrick é um cavaleiro treinado. Esteve em uma guerra por 3 anos. Por acaso se acha mais preparada para enfrentar um bandido que um guerreiro? Seu tio matou Peter porque o pobre nunca pegou uma espada e ainda o fez com a ajuda de 2 comparsas. Patrick sabe se defender e jamais me perdoaria se omitisse dele o que estou vendo aqui. Não posso atender seu pedido. Estou voltando e que Jesus as proteja até que a ajuda venha. Lucy Mary deu ordem ao cocheiro para fazer o trajeto o mais rápido possível. Eugene
pôde ouvir o estalar dos chicotes e os animais debandarem em disparada. Com as portas aferrolhadas, as duas ao lado do fogo, apreensivas, aguardavam a visita anunciada. Permaneceram imóveis e silenciosos por mais de 1 hora, até que fortes batidas na porta as fizeram tremer. Maggie correu para o quarto e enfiou-se dentro da arca que servia de roupeiro. Com o coração quase a saltar pela boca, Eugene caminhou até a porta. Quem é? Abra logo, não posso expor-me assim. A voz odiosa de Jacob se fez ouvir. Sentindo gelar cada célula de seu corpo, ela desejou ardentemente que Patrick estivesse ali. Os pelos de seus braços se eriçaram, os olhos lacrimejaram, o queixo batia sem cessar e ela perdeu o controle de suas funções fisiológicas, sentiu as vestes molhadas e o frio aumentou ainda mais. Abra esta porta, Eugene! Não sabe que os homens dos Castle querem matar-me? O medo tornara-se terror, que dera lugar ao pânico e por fim ao estupor, que é o medo dotado de componente paralisante. Cansado de esperar, Jacob pôs a porta ao chão, entrando de uma vez. Quem está aqui com você? Por que diabos não abriu? Desculpe-me, tive medo. Não reconheci sua voz. Não pergunta por onde andei? Ela não respondeu. O que fez em minha ausência? Novamente o silêncio. Que droga! Outra inválida! Não fala mais e se urina como um bebê. Onde está aquela atrevida que deixei ao sair? Tem medo de quê? Do senhor. Por que matou a ovelha? Eu não matei ovelha alguma. Também a encontrei morta. Deve ter sido algum de meus inimigos. Nunca sei quando mente ou fala a verdade. Isso é problema seu. Tem alguma coisa para comer? Estou faminto. Rapidamente, ela serviu um prato do ensopado de batatas que fumegava na lareira e, tremendo, feito arbusto ao vento, nele despejou todo o conteúdo do frasco que Meg preparara. Colocou o prato em frente a ele e saiu dizendo que ia se trocar. Na verdade, não queria vê-lo morrer. Ficou no quarto por longo tempo, a esperar que o veneno fizesse efeito. Só 1 hora mais tarde, afastando um pouco o improvisado reposteiro, viu Jacob com os braços estendidos sobre a mesa e a cabeça pendente no peito. Abriu a arca, comunicou à tia que ele estava morto e chamou-a para ajudar a remover o cadáver. Meg saiu do esconderijo trazendo no rosto expressão de alívio. Quando entraram na cozinha e se dispunham a retirar o morto, a surpresa foi petrificante. Jacob se espreguiçava com sarcasmo no rosto e cinicamente dirigiu às mulheres atônitas. Ora, ora, nem sou muçulmano e estou com 2 esposas. Querida Sarah, que bom revê-la. Afinal, é minha primeira esposa e esta tem privilégios. Querida Eugene, para mostrar o quanto a amo, divido com você a árdua tarefa de cuidar de minha adorável sogra. Já alimentei a pobrezinha e olhe que dei a ela minha própria comida. Olhando para Sophie, as duas não puderam acreditar. Seus olhos estavam parados, o rosto assumira um tom violeta, quase negro. Eugene aproximou-se da mãe e chamou, primeiro em tom normal, depois aos gritos. Sophie continuava imóvel. A moça deitou a cabeça sobre o peito da morta e chorou
a dor da separação e do remorso. Sabia que, embora tivesse sido Jacob a dar o veneno, a assassina da mãe era ela mesma. Nem teve tempo de prantear suas dores, pois viu que Jacob, terrivelmente irado, avançava sobre Maggie. Correu em defesa da tia, jogando pesada panela de ferro contra ele. Errou, porém foi suficiente para chamar sua atenção e fazê-lo largar a mulher que espancava brutalmente. Pensou ser esperto bastante para me envenenar, sua pirralha ridícula? Você não sabe nem de longe com quem está lidando. Por que deu o veneno a ela? Devia ter matado a mim. Mamãe não lhe fez mal algum. Não tenha pressa de morrer, sua estúpida. Poderia ter sido diferente. Eu amava você. Repudio sua maneira de amar. O senhor é doente. Você nunca será esposa de outro homem. Com dentes e punhos trancados, ela fixou o olho-são do tio e, expressando em palavras tudo o que lhe ia na alma, pronunciou cada vocábulo vagarosamente. Eu não quero ser sua esposa. Deixe-me em paz, seu desgraçado. Sinto náuseas quando me toca. Odeio seu cheiro de suor e o timbre de sua voz me irrita. Quando o vejo chegar, tenho ímpetos de passar uma faca em sua garganta e vê-lo sangrar até morrer. Eu o odeio. Nunca vou ter pelo senhor sequer uma gota de afeto. Pela primeira vez na vida, Eugene viu naquele homem um ar de desolação. Parecia magoado no mais íntimo. Sua voz era pausada e triste quando se dirigiu a ela. Eu sinto muito. Gostaria de ser feliz com você. Dar-lhe uma boa casa, bonitos vestidos e até joias. Tudo de que precisava nem era um filho. Era antes uma demonstração de carinho de sua parte. Qualquer coisa, por menor que fosse, e eu seria melhor. Nunca esperei ouvir de você que me amava, mesmo que fosse meu maior desejo. Se me dispensasse uma gentileza, só uma, mostrou o dedo indicador, eu teria sido melhor. Se fosse fiel, eu me sentiria ditoso e faria tudo por você. Entretanto, o que recebi de você não foi diferente do que lhe dei. Sempre me tratou com aspereza. Traiu-me impiedosamente na minha própria casa e só não me espancou porque não tem força para tal. Pior que isso, tentou matar-me. Não posso admitir a ideia de algum homem neste mundo ouvir de você que o ama. Dói profundamente em meu orgulho, porque nunca o consegui. Matei o filho de Robert Castle por saber que disse isso a ele. Você é doente. Nunca ouvirá de mim que o amo. Você me dá asco como um réptil peçonhento. Eu não queria que fosse assim. Deus o sabe. Com apenas uma das mãos, segurou as duas da moça e com a outra sacou o fino punhal. Quando estava prestes a receber o golpe fatal, Eugene ouviu o grito apavorado de Maggie, que o golpeava na cabeça com o ferrolho que fora arremessado ao lado oposto no momento em que Jacob arrombara a porta. Meio atordoado, o homem caiu ao chão, dando a elas tempo de sair da casa, mas rapidamente foi atrás das duas. Ao se aproximar de Eugene, que corria em costa acima, agarrou suas pernas e a fez cair. Já sem a faca, agarrou seu pescoço e apertava violentamente, parecendo nem sentir os socos que ela dava em suas costas e que lentamente
suavizavam. Quase perdendo os sentidos, ela pôde ouvir a voz de Patrick. Jacob! Soltando a jovem, ele olhou para trás. É desumanamente fácil agredir mulheres. Acabou, agora tem um homem à sua frente. Quem é você? Não deve meter-se em assuntos de família. Eu sou Patrick Castle. Estou aqui para prendê-lo por ter matado meu irmão Peter Castle, além de haver praticado vários crimes contra a propriedade dos moradores da ilha. Diabos! Será que matei o Castle errado? Seu bastardo! Vou fazer aos seus olhos o mesmo que fiz aos do outro. Urrando de ódio, tal qual animal feroz, Jacob avançou sobre o cavaleiro que, sem muito esforço, bateu repetidas vezes em seu rosto, jogando-o ao chão de bruços, com a boca e o nariz a sangrar. Só aí sacou a espada e a encostou em seu pescoço. Agora sei por que tenho o costume de espancar mulheres. Não representa nada em uma disputa com outro homem. Você é patético. Eugene providencia algumas cordas para imobilizá-lo até a vila, onde pretendo entregar este pobre diabo às autoridades. Ela caminhou com rapidez para a cocheira, apanhou as amarras do rebanho e já ia voltar quando seus olhos divisaram um instrumento de tosquia, uma espécie de tesoura grande e afiada. Parou por alguns segundos a mirar o objeto e, num gesto instantâneo, escondeu-o sobre as saias, retornando apressada. Jacob estava amarrado, deitado de bruços no chão gelado. Patrick, que sentia sede, foi até o rio, deixando Eugene a vigiá-lo. Ele ergueu a cabeça e encarou a jovem com ódio. Eu voltarei e a encontrarei até no fim do mundo. Você nunca terá paz. Vou matar esse desgraçado que atirou de mim, bem devagar, diante dos seus olhos. Depois a matarei lentamente para vê-la sangrar até morrer. Desgraçado, eu o odeio. Vai sentir saudade de quando vivia comigo, pois vou fazer de sua vida um inferno. Não vai, não. Ao dizer isso, tomou a tesoura e correu para ele. Ajoelhada a seu lado, elevava a arma que segurava com as duas mãos até a altura de sua cabeça, e a cada golpe que desferia nas costas do homem imóvel, berrava feito louca. Morra, desgraçado! Isto é por minha mãe, tia Maggie, Peter Castle, Hurricane e por mim mesma. Patrick chegou acompanhado de Lucy, que perdeu os sentidos em seus braços diante do quadro horrendo. Eugene desferira muitos golpes de tesoura nas costas de Jacob e tinha as mãos, o rosto e as vestes salpicados de sangue. O cavaleiro deixou a cunhada aos cuidados de Maggie e correu para ela, que chorava copiosamente. Aconchegando sua cabeça de encontro ao peito, chorou também. Ao sentir que a crise passara, tomou-lhe o rosto entre as mãos e, fitando-a nos olhos com doçura, perguntou: por que fez isso? Ele estava imobilizado, não poderia mais machucá-la. Prometeu voltar para matá-lo, assim como a mim. Ninguém nunca fugiu daquelas prisões. Foi um ato covarde e desnecessário. Está chorando por Jacob? Não, choro por você, minha bela. Jacob acaba de pagar um de seus pecados e você de cometer mais um que sabemos um dia terá que pagar. Não
pude mais. Ele ultrapassou todo o meu limite e eu não aguentei. Suportou por tanto tempo e agora que estava tudo encerrado, você o mata. Eu não devia. Sei que não devia, ó meu bom Jesus. Outra vez agi sem pensar. Será que Deus me perdoará? Comece a se modificar, a refletir sobre os seus atos. Faça o bem, ame, porque o amor cobre a multidão de pecados. Lucy Mary, recuperada, achegou-se a eles. Não adianta chorar. O que está feito não tem volta. Precisamos tomar providências. Temos 2 a enterrar e a senhora Maggie está ferida. Quero enterrar minha mãe e marcar um local com uma cruz para visitá-lo depois. Quando Sophie ingeriu o ensopado, os laços que a mantinham ligada ao corpo físico e que a longa enfermidade já afrouxara, romperam-se rapidamente. Contudo, ela permanecia na mesma posição da hora extrema, flutuando a alguns centímetros do corpo sem vida. Não sabia o que se passara e estava imóvel e sem poder falar. Porém, não mais percebia a movimentação dos encarnados ao redor. Imaginava-se só em casa e supunha que a filha e a irmã estivessem na missa ou a cuidar dos afazeres diários. Sentia sede, muita sede. Elevou o pensamento a Jesus, pedindo que elas chegassem para dar-lhe de beber. Nesse momento, o ancião de cabelos prateados entrou na cozinha. Sophie, viemos buscá-la, filha. Preciso de cuidados. Cumpriu o seu plano reencarnatório com a bravura da resignação. Em momento algum reclamou ou blasfemou contra o sofrimento e desta forma saldou grande dívida de passado remoto. Ela não respondeu, pensando estar ainda no corpo físico com todas as suas limitações. Outra entidade que acompanhava o ancião perguntou: "Não sabe que deixou o corpo?" Não, continua a se sentir muda e tetraplégica. Terá que passar por procedimentos especiais em nosso posto de socorro. Isso demora? Difícil precisar. Pode ser um processo mais ou menos longo, varia de espírito para espírito. Acho que ela vai responder rápido ao tratamento, pois seu sentimento de culpa, provindo de outras eras, será atenuado pelo fato de ter dado a vida física a Eugene. É maravilhosa a providência divina. Sempre nos dá a chance de reparar nossos erros na medida exata de nossa culpa. Por isso, a vingança é perniciosa, não tendo o peso e a medida de Deus. Sempre cobramos juros tão exorbitantes que acabamos por inverter as posições. De vítimas nos tornamos algozes e de credores passamos a devedores. Aproximou-se do espírito Sophie, a quem envolveu com jatos de luz que se desprendiam de suas mãos. Ela adormeceu calmamente e foi transportada com zelo para a imaculada maca. O ancião proferiu sentida prece de agradecimento ao alto e partiram levando cuidadosamente mais uma ovelha desgarrada para o redil. Jacob, ao contrário, vibrava em faixa diversa, não dando assim abertura para ser socorrido. Os laços que o prendiam ao corpo foram como que guilhotinados bruscamente, e a energia vital contida nele não estava esgotada, mantendo o espírito preso à matéria. Porém, diferentemente de Sophie, ele se dava conta do ocorrido.
As dores atrozes e a visão de tantos inimigos o fizeram agarrar-se mais ao veículo somático e entrar numa espécie de coma. Inconsciente, perdeu-se no vácuo e, como pregava sua crença, dormiu aguardando a ressurreição no dia do juízo final, quando finalmente se vingaria de Eugene, de Maggie e do odiado cavaleiro Patrick Castle. No plano físico, Eugene preparava o corpo da mãe para ser enterrado. Com lágrimas abundantes, ela o lavou, penteou e perfumou com a essência enviada por Khaldun. Depois envolveu a morta em sudário branco e pendurou pequena cruz em seu pescoço. Patrick já havia cavado a sepultura sob lindo carvalho e, tomando nos braços o fardo precioso para Eugene, colocou-o suavemente dentro da cova. Maggie já não tinha forças nem para chorar. Seu estado de desolação era de causar piedade ao mais duro dos seres humanos. Abraçada à sobrinha, assistiu até que o último punhado de terra fosse jogado sobre o corpo sem vida da irmã. Com uma cruz feita de galhos do mesmo carvalho, marcaram o lugar onde jaziam os despojos de Sophie, e molhando com as próprias lágrimas a terra revolvida, Eugene seguia as orações feitas por Patrick, que pedia ao seu tão amado Jesus que acolhesse Sophie em morada de paz. Quanto ao corpo de Jacob, foi levado colina abaixo e jogado no rio. Veria quem tivesse olhos de ver a triste cena, corpo e espírito confinados juntos no fundo das águas. Depois dos funerais, sentados ao lado do fogo, eles tentavam decidir como seria dali para frente. "O que acham de vir conosco?" perguntou Patrick, escondendo a custo a euforia. "Não pretendo deixar os animais, meu doce Patrick, e não posso levá-los porque agora pertencem ao bando de tio Jacob, que mais cedo ou mais tarde virá apossar-se de tudo aqui. Ele autorizou que isso fosse feito após sua morte. E tem uma agravante." Lucy Mary interveio. "Quando esse bando vier procurar por Jacob, você deverá estar aqui e dizer que não o vê há muito tempo. Eles não podem descobrir que o matou." "Certo. Sendo assim, eu fico com vocês. Estamos tratando de homens perigosos e sem qualquer escrúpulo. Quando eles vierem tomar posse destas terras, não será seguro estarem sozinhas." "Está certo, meu cunhado. Então eu vou e pedirei no castelo que lhe enviem alguma bagagem, objetos de uso pessoal e coisas necessárias ao dia a dia. Darei também satisfação de seu paradeiro a seu pai." "Obrigado, Lucy. Você é realmente uma grande amiga. Diga a meu pai que logo que possível voltarei para casa, levando comigo aquela a quem escolhi por esposa." Dizendo isso, segurou a mão da cunhada e a beijou, o que fez Eugene sentir no mais íntimo uma pontada de ciúme. A despeito de saber que era uma atitude fraterna e totalmente inocente, achava que toda demonstração de carinho da parte do cavaleiro deveria ser dirigida a ela. Tentando disfarçar o aborrecimento frente ao gesto do amado, despediu-se da amiga com um abraço. No dia seguinte, um colono chegou ao vale trazendo vasta bagagem, em meio à qual se encontrava grande quantidade de cerveja. Minha cunhada pensa em tudo,
Veja, minha bela, ela nos mandou o líquido precioso dos conventos. Gosta disso? É delicioso demais. Nunca provou? Mulheres não podem ingerir esse tipo de bebida. Somente as cortesãs o fazem. Besteira! Se você quiser, pode experimentar. Vou adorar tomar cluster beer em sua companhia. Eugene tomou pequena porção e demorou alguns segundos para formar sua opinião. Muito amargo. Contudo, é bom. Patrick sorriu e encheu o cálice dela. Sendo assim, tome. Mas não deve exagerar, ou acabará perdendo a razão temporariamente. Deus me livre, já sou desprovida dela sem ingerir isto. Julga-se muito mal, não é desprovida de razão, apenas autêntica. Aposto que a maioria das mulheres ditas recalcadas gostaria de ter a sua coragem, a coragem de ser quem é, sem disfarces ou rótulos, sem ter que sorrir quando está para explodir em lágrimas ou protestos. Eu acho que você está certo. Qualquer mulher teria inveja de uma coisa. Diante de olhos tão maravilhosos, todas elas teriam ímpetos de se jogar em seus braços e beijá-lo, mas, mesmo que fosse sua esposa, nenhuma arriscaria gesto tão ousado, visto que uma mulher recatada jamais tomaria tal iniciativa. E quanto a você? Perguntou sorrindo. Meu doce cavalheiro, atiro-me em seus braços quando quero, falou e cumpriu. Minha bela louca, eu a amo exatamente por isso, é diferente de todas as outras mulheres. Assim nascia o apelido que, criado em momento de extremo carinho, com o passar do tempo se transformaria em termo pejorativo, e Eugene seria lembrada séculos a fio por essa alcunha. Na manhã de 23 de dezembro, Lucy Mary chegou ao vale. O frio era intenso e o vento soprava agitado. Algumas porções de gelo sobre os galhos secos da vegetação emprestavam à paisagem, antes exuberante, um tom de desolação. Eugene recolhia água no rio e Maggie levava a lenha cortada de uma área coberta para dentro de casa, quando perceberam a jovem senhora. Ela olhava fixamente para o local onde o corpo de Jacob havia sido jogado e parecia distante. Lucy, que bom vê-la! O que está olhando? Bom dia, Eugene. Desculpe, eu me distraí. Este ponto do rio me dá arrepios. É como se ele ainda estivesse aqui. Não se preocupe, ele se foi. Eu o matei com minhas próprias mãos. Tenho certeza de que se foi. Nem sempre a morte é garantia de que alguém partiu. Lucy ainda não tirara os olhos do ponto onde haviam jogado o corpo. Cruzes, você me assusta. Eugene se expressou, fazendo o sinal da cruz repetidas vezes. Se aquele desgraçado não me deixar em paz nem depois de morto, o que mais posso fazer? Reze muito. Lucy ficou apavorada com essa conversa. Por que diz isso? Tenho visto com frequência uma bela mulher de cabelos loiros e olhos azuis a andar pelo castelo. E por mais que eu a persiga, não consigo alcançá-la. Simplesmente some nas sólidas paredes sem deixar sinal. Ora, os castelos são cheios de passagens secretas. Deve ser alguém que visita seu sogro na calada da noite. Ele não é viúvo.
Sim, e bem lógico seria o seu raciocínio se eu a visse saindo dos aposentos dele. É que desde a primeira vez não é de lá que sai. E de que aposento é? Sempre a vejo nos cômodos do andar térreo. Só uma vez a vi sair de um aposento pessoal, era o de Patrick. E ele estava lá? Sim. Eugene, não acredito que está pensando uma coisa dessas, disse em tom de censura. Patrick jamais desrespeitaria a casa de seu pai. Não era mulher deste mundo. Eu lhe asseguro, precisa deixar de imaginar situações que a fazem sofrer. Não acha que já temos sofrimentos suficientes? Creio que se trata de Rachel Castle, a antiga dona do castelo. Acha que o fantasma de sua sogra está assombrando o castelo que lhe pertenceu? Nossa sogra. Acho, aliás, tenho certeza. E por que nos aposentos de Patrick? Ela tem outros filhos. Segundo contam os criados, tinha um carinho todo especial por ele. E eu não disse que ela está sempre lá. Só a vi uma vez. Geralmente aparece no andar inferior, onde ficam as salas, a cozinha e a biblioteca. Dizem que era apaixonada por livros. Nossa, que coisa horrível! O castelo é mal assombrado. Não sei se cabe o termo. Ela não era uma pessoa má. Dizem que Patrick saiu a mãe e os colonos a amavam. Não entendo por que fica vagando pelo castelo. E se você chamar o padre Raymond para benzer o local e afastá-la de lá? Já joguei água benta por todo o castelo e dependurei um crucifixo em cada dependência. Não acredito que o padre fará algo diferente. Quem mais sabe disso? Além de você e eu, ninguém. Pretendo contar a Patrick. Por que não a Simon? Ele não acreditaria em mim. A propósito, onde está meu cunhado? Foi até as montanhas. Uma ovelha que estava para ter filhote sumiu. Deve ter ido parir em algum lugar distante. Se não for trazida de volta, o frio pode matar a ela e a cria. Bem, fantasmas à parte, como estão? Estou muito feliz com a presença de Patrick no vale, mas ainda sinto falta de mamãe. É natural, faz menos de um mês, e só o tempo é remédio eficaz para essa dor. Nesse momento, Patrick descia a encosta, com o cordeiro recém-nascido nos ombros e a ovelha a segui-lo. Eugene correu ao seu encontro, tomou nos braços o carneirinho e, afagando o pequeno animal, cheia de ternura, fitou os olhinhos dele ao dizer: "É tão branquinho que vou dar-lhe o nome de Snowdove." Lucy Mary, sob o olhar contrariado de Eugene, abraçou Patrick. "Venho buscá-los para festejar o Natal no castelo. Seu pai anda muito triste por estar longe de Anne e por Peter, é claro. Assim, pediu-me que os convidasse." "Quer ir, minha bela?" "Se isso o faz feliz, não coloco objeções. O problema é que não tenho trajes para apresentar-me em sua casa." "Eu já pensei nisso e trouxe alguns para você e sua tia Maggie." "E olhe só, meu cunhado, o que tenho aqui." "Cerveja. Está me deixando mal acostumado." "Não é que eu seja tão boazinha como sabe. Com quem mais, a não ser você, eu poderia tomar um pouco deste precioso líquido, como diz, sem ser criticada?" Ele soltou alegre gargalhada. "Muito bem,
Vamos lá, meninas, brindemos a isto. Tia Maggie, chamou a senhora que cuidava da lenha. Venha e beba conosco, não há pecado algum, haja vista que são os monges que fabricam esta maravilha. Maggie juntou-se a eles e, sentados ao lado da lareira, passaram toda a manhã conversando sobre as aparições de Rachel Castle, o que deixou o cavaleiro claramente emocionado. Disse a Lucy que não devia temê-la, pois era mulher boníssima, amada pelos criados e colonos, aos quais sempre ajudara de todas as maneiras, e que não faria mal algum a quem quer que fosse, visto que não o fizera quando estava entre eles. Então por que fica a vagar? Por que não está no céu? Na realidade está. Eu mesmo sonhei com ela durante a guerra, acompanhado de almas bondosas, em belíssimo lugar onde fui consagrado cavaleiro do Cristo. Já lhes narrei esse fato. Não tentem adivinhar. Vamos descobrir o que acontece. E quem nos contará? Ela mesma, se for conveniente. A cerveja começava a deixá-los alterados, sobretudo as mulheres, que foram aconselhadas a descansar antes de partirem para o castelo. Do contrário, sentiriam enjoos durante a viagem e ainda chegariam à presença do patriarca com traços visíveis de haver bebido. Depois do sono reparador, partiram para o castelo onde comemorariam o Natal. Eugene estava encantada com os vestidos que Lucy Mary lhe trouxera. Trajando um de cor lilás, sentia-se distinta e bela. Nunca usara nada tão fino e luxuoso. Meg também se achava muito elegante em bonito vestido de veludo verde-oliva. Ela sim já tivera boas roupas até o dia em que Jacob resolvera que levaria uma vida miserável. Ao chegarem aos amplos portões do castelo, foram recebidos pelo caseiro, que correu para abraçar Patrick, homem de mais ou menos 50 anos, que vivia com a família desde que Robert era bem jovem. Arthur dedicava extremo zelo aos Castle, em particular aos filhos do castelão, a quem chamava meus meninos, e era igualmente estimado por todos. Acompanhara o crescimento dos quatro e amava-os como filhos, embora nunca tivesse conseguido disfarçar a predileção por Patrick, que dizia ter saído à mãe, meigo, bondoso e carismático. Quando o rapaz partira para a Normandia, ficara inconsolável. Por meses sentira profundamente a falta do menino, e durante a primeira cruzada não houvera um só dia em que não se recolhesse em oração pedindo à Virgem que cuidasse do cavaleiro e o trouxesse de volta. Sofrera muito na ocasião do casamento de Anne. Sabia que a pobre moça não concordava com o consórcio e chorara olhando a carruagem que levava sua menina até desaparecer na estrada. Quanto a Simon, estava tranquilo, casara-se com uma boa moça e continuava ao seu lado. No momento, porém, sentia-se completamente abatido pela morte violenta de Peter. Arthur, já estava com saudade. Venha conhecer Eugene, minha bela dos cabelos cor-de-fogo. E é realmente bela. Como está, Eugene? Muito bem, obrigada. Entrem, o Sr. Robert espera por vocês, impaciente. Eu levo a bagagem.
Na ampla sala do castelo, várias pessoas conversavam tomando vinho. Patrick, segurando pela mão uma assustada e envergonhada Eugene, apresentou-a como sua noiva. Robert Castle beijou-lhe a mão. Era um homem de cerca de 50 anos. Cabelos e barbas longos e grisalhos, olhos verde-oliva vivos e questionadores, como sua própria personalidade. De porte alto, mostrava um físico atlético incomum à sua idade. Estavam presentes Gregory e sua bonita esposa Ruth. Ele era chamado irreverentemente pelos filhos do castelão de vice-rei. Braço direito de Robert, estava sempre a viajar pelas propriedades, administrava cada detalhe, sendo responsável por contas, pagamento de impostos, investimentos, compra e venda de qualquer palmo de terra e pelo complicado acerto com os colonos a cada colheita. Ruth seria a vice-rainha do castelo, pois não o acompanhava em suas andanças, morava ali e tomava todas as decisões na ausência de Lucy Mary. O casal saudou polidamente Eugene e Maggie. Simon afirmou já conhecê-las da igreja e cumprimentou-as cortês. Os últimos a serem apresentados foram o conde Paul e sua esposa Tiziana, um casal singular. Ele, britânico de baixa estatura e quase obeso, possuía apenas o título de nobreza. Ela, perfeito exemplar itálico, alta e magérrima. Diziam que era aparentada do Papa e dona de fortuna incalculável. Faziam assim uma permuta vantajosa. Ela se tornara condessa e o marido um homem rico. Do consórcio nascera Lúcia, moça fina e educada, mas de aparência nada graciosa. Durante o parto, Tiziana quase morrera e ficara estéril, tendo por isso muita pressa de casar a filha para conseguir alguém que cuidasse de tantos bens na falta de Paul. Não se levantaram para cumprimentar os recém-chegados e não pronunciaram nenhuma palavra. Limitaram-se a um gesto de cabeça, o que provocou tensão geral. Lucy Mary tentou contornar a constrangedora situação, fazendo Patrick sentar-se e ao lado dele acomodou Eugene e a tia. Tomou seu lugar ao lado de Simon e mandou que a criada trouxesse mais cálices e vinho. Terminada a refeição, as mulheres foram descansar em seus aposentos, conforme a tradição da ilha. Gregory saiu com Paul para um passeio a cavalo pela propriedade, no que foi seguido por Simon. Robert, a sós com Patrick, chamou o filho à biblioteca para conversa particular. Você deve saber por que os condes vieram festejar o Natal conosco. Sua voz era terna. Ignoro totalmente. Neste momento, deveríamos estar oficializando o seu noivado com a filha deles. Ninguém me comunicou que eu ficaria noivo, mesmo porque já o sou, e o senhor sabia disso. Como pôde dizer ao conde que eu desposaria a filha dele, se não pediu minha opinião, nem ao menos me avisou? Se eu não estivesse comprometido, quando me avisaria? Essas coisas não precisam de aviso. Noiva-se e pronto. Quando o conde me fez a proposta e a aceitei, você ainda não voltara para casa. E por conseguinte, eu não tinha conhecido essa moça, que é belíssima. Porém, ao tocar sua mão, notei que é uma camponesa. Seu jeito calmo e pausado evidenciava que não queria magoar o filho. E o que importa isso, meu pai?
Eu a escolhi porque a amo. O Senhor já fez o mesmo quando se casou com uma mãe, que, segundo diz, era filha de um colono de meu avô. Sim, só que eu era o primogênito. Eu não preciso de tanto dinheiro. Sei plantar, cuidar do rebanho, e se o senhor quer saber, estava muito feliz naquele casebre do vale. É um cavaleiro culto. Quer viver como um colono? Não, mas se for preciso, não creio que isso me faça perder meu título. Acha que pode ser feliz desse modo? Acho que a felicidade é uma conquista, não uma compra. Está certo. Como seu pai, precisava alertá-lo. Entendo perfeitamente o que sente e, mesmo assim, preocupo-me com o futuro. Você tem meu nome e seus filhos também o terão. Não posso imaginar um Castle vivendo em um casebre e plantando para comer. Patrick sorriu com espontaneidade. Papai, se isto o tranquiliza, Godofredo de Bulhões pagou o dote de Eugene com um verdadeiro tesouro e recebi de sua santidade o Papa Pascoal II quantia considerável. Sou acostumado à guerra e a todo tipo de privação, e como o senhor disse, Eugene é uma camponesa, não dá a despesa que uma dama da corte daria. Temos milhões de vezes mais do que poderíamos gastar em uma vida inteira. Posso adquirir propriedades, construir um imponente castelo e cobrir de ouro e tecidos finos minha camponesa. Que ao final da vida ainda serei tão rico como Simon, ou mais. Com os olhos quase a saltar das órbitas, Robert disse: Por que não me contou antes? Não sabe como tenho perdido o sono de preocupação com você desde que se encantou por essa moça. Contudo, dou-lhe um último conselho. Já que a ama, pare de viver em pecado. Case-se com essa moça. E apesar de possuir fortuna pessoal, peço-lhe que a traga para o castelo, pelo menos enquanto eu for vivo. Não quero separar-me de mais nenhum filho. Podemos procurar o Padre Raymond logo após os festejos e combinar a data. Não precisa voltar para o vale. E eu me encarrego de explicar aos condes o que houve. Eugene não aceitaria ficar agora. Tem verdadeira adoração pelos animais. Não os deixaria sem cuidados. Precisamos esperar o dono daquelas terras aparecer para tomar posse e cuidar deles. Aquelas terras pertencem a mim e não sabia que havia animais lá. Como? Eu as comprei há menos de um mês. Gregory negociou com um judeu chucro que era o dono delas. Uma sensação de frio percorreu o corpo do cavaleiro. Se Jacob vender as terras antes de morrer, certamente planejava naquele dia fatídico matar Eugene e Sophie. Depois do repouso, Eugene e Lucy Mary saíram para o jardim. Lúcia aproximou-se das duas. Incomodo? De forma alguma. Junte-se a nós, Lúcia. Está gostando daqui? Perguntou Lucy com cortesia. Francamente não. É um lugar retrógrado, enfadonho, esquecido do resto da Europa. Dizem que no verão as chuvas são constantes. Deve ser odioso viver aqui. Como consegue Lucy Mary, nascida na Normandia, adaptar-se a esta ilha? Acho, sinceramente, que Deus foi muito generoso com este lugar, onde a natureza é exuberante e o mar está por todo lado. E as chuvas só fazem tudo ficar mais lindo, já que a vegetação assume verde incomparável. O que há de tão especial nas terras de sua península?
Eugene indagou, evidentemente irritada pelo descaso com que a outra tratava sua amada ilha. Já esteve lá? Não. Eu imaginava ou não faria essa pergunta. Somente os cultos sabem o que significa viver quase ao lado da sede papal, que é a presença de Deus na terra. Mesmo não sendo culta, sei entender que não há nenhuma vantagem em ser vizinha de alguém tão belicoso e fraticida que não pensa duas vezes antes de enviar jovens e pais para morrer na tentativa de conquistar terras que não lhes pertencem, e ainda não tem o mínimo de escrúpulo a ponto de atribuir a Deus a responsabilidade pelos seus atos assassinos. Prefiro ter por vizinhos o mar, os carvalhos, os animais e meu doce cavaleiro, que são, sem dúvida, a verdadeira expressão divina na terra. Lúcia tremia de ódio. Lucy Mary, conhecendo o temperamento da amiga, estava apreensiva. Tem alguma coisa contra mim, camponesa? Além do jeito que você olha para o meu noivo? Não. É de fato estranho você chama de seu noivo alguém que até poucas horas atrás eu acreditava ser o meu. Eugene fechou os olhos e respirou fundo, e quase encostando o indicador no rosto de Lúcia, falou entre os dentes. Escute uma coisa, não queira atravessar o caminho de uma camponesa inculta como eu. Olhem, eles estão voltando. Na intenção de desviar o assunto, Lucy Mary apontou para os homens que terminavam a excursão pela propriedade. Lúcia acompanhou o pai. Eugene, controle seu temperamento intempestivo. Essa mulher não oferece nenhum perigo para você no que respeita ao seu cavaleiro. Já quanto à sua relação com a família, ela pode atrapalhar. Quem pensa que é? Fala mal da minha terra e quer noivar meu noivo. Ela é filha do conde e isso pesa muito contra você. Ainda que injusto, é assim que funciona. Tente manter a calma e não criar problemas para você e Patrick. Haja com a razão. Sei que a emoção lhe manda cravar as unhas no rosto dela, porém a razão diz que ela vai embora em poucos dias e quem precisa ter uma boa convivência com nosso sogro somos nós. Você está certa, só não sei se vou conseguir manter a calma se ela chegar perto dele. Vai sim, tem que conseguir. Não deveria ter vindo, diabos, vou enlouquecer. E se Patrick se interessar por ela? Isso não vai acontecer. Ele é louco por você. Não faça cenas sem motivo. Lúcia, para alívio de Eugene, não desceu para o jantar e todos se recolheram sem ver novamente a moça, que ficara trancada em seus aposentos. A noite já ia alta quando suaves batidas na porta acordaram Patrick. Abrindo uma fresta, viu Lucy Mary, que num sussurro lhe disse que sua mãe estava no castelo. Pediu à cunhada que aguardasse até ele se vestir. Abriu a porta que dava para o aposento contíguo e viu Eugene em sono profundo. Aproximou-se com olhar terno e um sorriso nos lábios, tocou seus cabelos e beijou seu ombro. Então saiu silenciosamente para o grande corredor onde Lucy Mary o esperava. Venha, eu a vi descendo as escadas, deve estar lá embaixo. Com a bruxuleante iluminação de uma candeia, percorreram o andar térreo e nada encontraram. Estava tudo vazio e silencioso. Lucy, vencida pelo sono, despediu-se do cunhado e retornou ao seu quarto, enquanto ele,
insone, sentou-se na sala de estar. Pensava na mãe e o fato de ela poder estar no castelo o inquietava. As lembranças da infância assomavam com nitidez impressionante. Recordava o meigo sorriso da mãe, a maneira como ela o abraçava com carinho e se deitava ao seu lado quando sentia medo e cantava para ele dormir com aquela voz que parecia de um anjo de Deus caído por engano na terra. De repente, foi envolvido numa espécie de torpor que fez seus braços amolecerem. Sentia o relaxamento de todos os músculos. Seus olhos foram atraídos para a porta e seus lábios se abriram em franco sorriso. Rachel Castle entrava na sala trajando vestido tão alvo que brilhava. Seus cabelos cor do sol pareciam agitados por suave brisa e o azul dos olhos lhe emprestava as feições de anjo. Mãe, você está linda, que saudade! Meu príncipe, por que saudade? Sempre que posso estou ao seu lado. Achegou-se bem e, alisando seus cabelos, pôs-se a cantar como antigamente. Feche seus olhos azuis e aceite a mão do anjo que o chama para brincar e vai levá-lo a gramados mais verdes e mares mais azuis. Feche seus olhos, pequeno príncipe, não tema o mal, visto que ele não existe. Só existe a ausência do bem, e o anjo é a presença dele. Se há o bem, o mal deixa de existir. Feche seus olhos azuis e dê a mão para seu anjo. Patrick adormeceu profundamente para em seguida levantar-se em espírito. Mãe, pai, que alegria vê-los juntos! Khaldun, ao lado de Rachel, abriu os braços para ele. Khaldun, que bom que está aqui, quanta saudade senti. Mas você não é meu pai? Já esqueceu tudo o que lhe ensinei sobre a família? Desculpe-me, pai. Claro que não esqueci, jamais esquecerei uma só palavra do que me falou. Tenho dito que o maior cristão que eu conheci era um muçulmano. Ele sorriu com ternura. Filho, precisamos de sua ajuda para socorrer Peter. Vocês são tão melhores que eu, como posso ajudá-los na minha pequenez? Não se subestime, você é muito especial para nós e para o Pai Maior. E Peter não me conheceu na última romagem terrestre, era só um bebê quando parti. Nem a Khaldun, precisamos de alguém com quem ele tenha convivido e em quem confie. Por isso, você é de suma importância para libertá-lo do pesadelo que criou para si próprio. Estou aqui ao seu dispor, o que posso fazer? Acompanhe-nos. Saíram do castelo e em poucos segundos estavam em alto mar, onde flutuava gigantesca nau com o símbolo da águia em uma bandeira a tremular, agitada pela brisa marinha. Uma embarcação romana? Sim, meu filho. Peter está a bordo. Chegaram ao convés do enorme navio. Patrick avançou para a proa e mirou o mar. Sobre as águas, grande foco de luz azulada se movimentava em sua direção. Jesus? Não, cavaleiro, falou Khaldun, ainda não temos estrutura para vê-lo. É alguém que trabalha para ele. A luz se fez presente no convés, sem que Patrick percebesse como, porém sentiu inenarrável paz interior e um desejo incontrolável de amar o planeta inteiro, bem como todos que se encontrassem nele.
o facho de luz lentamente tomou forma humana e ele então reconheceu o mesmo homem que o sagrara cavaleiro do Cristo na ocasião da tomada de Jerusalém. Dominado por veneração indizível, tomou as mãos do ancião e as beijou. Lembro-me de você. É por acaso um santo? Um dia todos nós o seremos. Somos almas caminhando para a redenção, para a perfeição. Qual é o seu nome? Chame-me como quiser, isso não importa, posto que já tivemos tantos nomes e alguns deles nem nos agrada lembrar. O importante é que a misericórdia divina me confiou vocês. Posso chamá-lo de Zaqueu? Não sei por que me lembrei desse nome quando o olhei. Serei Zaqueu de agora em diante para você. Pode me chamar sempre que precisar. Agora vamos ao trabalho. Temos que aproveitar o tempo, pois a diferença das horas entre a ilha e a Dorileia é muito grande. São muito raros os momentos em que você e Khaldun repousam concomitantemente. Desceram pela nau até o porão onde o quadro era desolador. Peter, com os olhos vazados, num choro que mais se assemelhava a gritos de uma ave, remava sozinho, às vezes parava, bradando coisas ininteligíveis, e logo Patrick percebeu que falava em latim. Jesus, perdoe-me, ajude-me a remar até o seu reino, que não é deste mundo. O que podemos fazer? Patrick estava em lágrimas. Pobre irmão. Siga seu coração, disse Khaldun. Peter. Ele não respondeu. Cláudio. Fábio, é você, meu irmão? Sim, sou eu. Vim ajudá-lo a remar até o reino de Jesus. Não conseguiremos chegar até ele. Somos monstros. Fomos. Ele nos deu a chance de melhorar. Deu-nos mais uma etapa do caminho redentor. Procure recordar, Cláudio. Foi cruel, bem o sei, mas procure lembrar-se de Peter, que foi pessoa idônea, de coração bondoso e entregue totalmente a Jesus. Apesar de ter nascido em berço de ouro, nunca foi arrogante. Privado da mãezinha tão cedo, foi amamentado por uma camponesa e isso fez dele defensor incondicional dos colonos, adulterando as medidas dos grãos para que tivessem o que comer o ano todo. Oram por ele todos os dias, ouça. Eles estão a orar por Peter Castle. Sinta as vibrações benéficas que chegam até aqui. Essas orações são por você. Deixe Cláudio morrer. Lembre-se da nossa ilha, do mar que você amava tanto. Esqueça Roma. Nossa ilha é linda e nunca foi parte daquele império decaído. Receba meu amor. Meu irmão, eu o amo. Nossa mãe e nosso pai estão aqui. Sinta o quanto o amam. Patrick, é você? Sou eu, Peter. Vamos remar para Jesus. Não consigo ver nada, estou cego. Khaldun aproximou-se e tocou a visão espiritual de Peter. Zaqueu, em prece, convocava a medicina do espaço. Ao tirar as mãos, Peter correu para Patrick e abraçou o irmão, chorando feito criança. Depois foi para os braços de Rachel e Khaldun. Zaqueu agradeceu a Jesus o sucesso daquela noite e, assumindo a tutela de Peter, despediu-se de Khaldun e pediu a Rachel que levasse Patrick de volta ao corpo. Ele abraçou o oriental, entristecido por ter de mais uma vez se despedir de tão querido amigo.
Venha sempre me ver, sinto tanto sua falta. Vai retornar sozinho? Sempre que possível eu virei. Sinto igualmente muita falta de você, mas os laços que nos unem são imperecíveis. Por mais que estejamos distantes, estaremos unidos. Quanto ao meu retorno, não lhe contei que sempre dou minhas voltas noturnas? Eu me viro bem. Não se preocupe, acompanhe sua mãe e ela o levará de volta. Beije todos na casa do caminho de Dorileia por mim. Eu o farei. Dito isso, sua imagem se dissipou aos poucos e afinal se perdeu. Ao ver o amigo desaparecer, Patrick sentiu forte aperto no peito. Foi quando mais algumas entidades surgiram para ajudar Zaqueu com o transporte de Peter até o posto de socorro mais próximo. Rachel estendeu a mão ao filho, que a segurou e viu do alto, como se tivesse alçado voo, a grande nau romana se desfazer no ar. Olhando interrogativamente para a mãe, ouviu: aquele navio existia apenas no pensamento de seu irmão, na sua consciência que o culpava pelos muitos desmandos que cometeu a bordo de embarcação idêntica a essa, que muitos séculos atrás era comandada por ele. A partir do momento em que parou de pensar nela, deixou de existir. As primeiras claridades da manhã já começavam a chegar à ilha quando Rachel devolveu o filho à sala de estar do castelo. Ele acordou com o corpo dolorido pela posição em que ficara. Não se lembrava do sonho com detalhes, só sabia que vira a mãe antes de dormir e sonhara com ela, Khaldun, Zaqueu e Peter, e que o irmão viajava em uma suntuosa e gigantesca nau romana. Era ainda muito cedo. Subiu para seu quarto. De novo contemplou Eugene e resolveu não voltar para a própria cama. Com cuidado para não despertá-la, deitou-se ao lado dela, abraçou-a pela cintura e, cansado, adormeceu outra vez.